Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa primeira aula sobre funções, nós vamos aprender o que é uma função, qual é a ideia desse tipo de coisa. Então vamos lá. Para introduzir a ideia de função, eu quero fazer com vocês a seguinte reflexão. Quero que vocês imaginem a seguinte situação. Imaginem que vocês vão em um mercado e no mercado cada produto tem um único preço, correto? Então, por exemplo, o açúcar refinado 1 kg, que está aqui na tela, ele pode ter um preço de R$ 2,29. Já o leite integral de 1 litro, por exemplo, ele pode ter o preço de R$ 3,85. Da mesma forma, o milho de pipoca ele também pode estar custando R$ 3,85. Talvez pareça óbvio, mas repare que dois produtos podem ter o mesmo preço, mas nenhum produto vai ter mais de um preço, ou seja, você não vai ter uma situação em que o açúcar refinado 1 kg da marca União está custando R$ 2,29 e R$ 3,00 ao mesmo tempo. Ele sempre terá um único preço, senão não teria nem como cobrar na hora do caixa, não é mesmo? Então, essa relação que a gente tem entre produto e preço, a gente chama isso de função. A função é uma relação entre elementos. Então, se a gente quiser pensar, por exemplo, aqui, com a ideia de conjunto, o conjunto dos produtos do mercado e o conjunto de preços que esses produtos podem ou não ter, essa relação que relaciona cada produto a um único preço, a gente chama de função. Sendo mais formal, a função, que a gente normalmente representa por uma letra assim estilizada, em itálico, é uma relação entre dois conjuntos A e B, conforme está aqui no diagrama ao lado. A gente vai normalmente denotar uma função como sendo a letra em itálico, representa ela, normalmente a letra F, porque é de função. Vai colocar dois pontos e colocar o conjunto de onde a gente está partindo, então, por exemplo, o conjunto A dos produtos do mercado, e uma setinha representando para onde a gente está levando essa relação. Então, por exemplo, o conjunto B, que seria os preços desses produtos no mercado. A função ela tem que cumprir uma condição importante. Todo elemento de A é relacionado a um único elemento de B. Então, repara que cada elemento de A e todo elemento de A tem uma flechinha saindo dele e indo para um elemento de B. Repare que é uma única flecha, mas não necessariamente tem que ir para um elemento diferente em B. Eu posso ter dois elementos de A sendo levados, sendo relacionados ao mesmo elemento em B. Isso não tem problema. Como eu falei anteriormente, o leite e o milho de pipoca, no meu exemplo, tinham o mesmo preço. Isso não é nenhum problema. A gente vai chamar esse conjunto A de domínio, esse conjunto B de contradomínio e o conjunto dos pontos que são relacionados em B com algum elemento de A, ou seja, só são os pontos que são flechados, são os elementos que estão relacionados, a gente vai chamar esse conjunto de imagem da função A, tá bom? Essa é uma parte um pouquinho informal, um pouquinho técnica, não é o foco principal da aula de hoje, tá bom? Mas isso aqui é interessante para a gente entender a ideia de função. Já que eu falei o que é uma função, vamos entender o que não é uma função. Não é uma função se a relação em questão relaciona um elemento de A a dois elementos distintos de B. Como eu falei, um elemento de A só pode se relacionar a um único elemento de B, não pode ter duas setinhas saindo dele. Ou, em outra analogia, um produto no mercado não pode ter dois preços diferentes. Também não vai ser função se a relação está relacionando os elementos de A com os elementos de B, mas deixando alguém para fora. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse elemento aqui de A, repara que ele não está sendo relacionado a nenhum elemento de B, ele está sendo deixado para trás. Isso não pode acontecer. Dentro daquela ideia de mercado, eu não posso ter um produto como, por exemplo, óleo de cozinha sem preço. Ele, mesmo que não tenha um preço na gôndola, se você passar na caixa do supermercado, vai ter um preço ali quando ele lê o código de barras. Então, todo produto do mercado tem preço, da mesma forma que todo elemento do domínio de uma função é relacionado com algum elemento do contradomínio. Bom, vamos agora sair um pouquinho dessa parte de formalidade e vamos ver um exemplo um pouco mais prático da ideia de função. Quando a gente trabalha na matemática a ideia de função, a gente gosta muito de trabalhar em cima de conjuntos numéricos, que podem representar ou não
uma situação problema. Então, vamos aqui pensar numa situação problema comum que pode acontecer. Imagina que você vai pegar um táxi. A gente sabe que um táxi na cidade do Rio de Janeiro, segundo a Secretaria Municipal de Transportes Públicos, ele tem que respeitar uma tarifa tabelada. E como é que funciona isso? Ele tem que respeitar uma bandeira de 5,80. Então, assim que você entrou no táxi, o valor mínimo que você vai pagar vai ser 5,80, um valor fixado. E, além disso, vai ser acrescido um valor correspondente à distância que você percorreu. Na bandeira 1, ou na tarifa 1, que corresponde de segunda a sábado, de 6 da manhã até as 9 da noite, a gente paga uma quilometragem, uma tarifa de R$ 2,60 por quilômetro percorrido. Tá? Nesse exemplo aqui eu não vou considerar a bandeira 2 para facilitar um pouquinho nossa vida. Então, se eu tenho essa situação problema, eu gostaria de representar ela em cima de uma função. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou representar aqui pela letra F, uma função que vai relacionar aqui o conjunto A até o conjunto B. E quem vão ser esses conjuntos A e B? O conjunto A, para mim, vai ser a distância percorrida, que é isso que está variando, né? Então, distância percorrida pelo taxista, né, na nossa viagem. E o B vai ser o preço final da corrida. Então, eu tenho aqui uma função que associa a distância, que é um número positivo, a um preço, que é um número positivo. E como é que funciona essa relação? Eu posso escrever ela na forma de uma equação. Então, vou escrever assim: a função f para uma distância x vai ser igual ao valor fixado de 5,80, então 5,80, acrescidos de um valor de 2,60 por cada quilômetro percorrido. Então, se eu representar o quilômetro percorrido pela letra x, eu vou ter essa função aqui representando a corrida feita pelo taxista, né? Então, eu tenho aqui o x variando dependendo da quilometragem que a gente percorreu e vou ter o f de x como sendo o valor final da corrida. Observe que como o x está variando de acordo com a distância que a gente percorre, né? Ele representa essa distância, a gente vai chamar esse valor de x de variável da função. E essa equação toda que representa essa função, a gente chama de lei da função, tá bom? Então aqui, por exemplo, se eu quisesse percorrer uma corrida de 10 km, peguei um táxi da minha casa para até um lugar que está exatamente 10 km de distância. Como é que eu posso calcular isso através dessa função? Basta eu substituir o valor do x pelo valor da distância que eu percorri de 10 km. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o valor da corrida quando eu percorro 10 km, então substituo o x aqui dentro pelo número 10, vai ser 5,80 mais 2,60 vezes 10 km. Tudo bem? Agora, se eu fizer essa conta aqui, eu vou fazer aqui, ó, vou fazer aqui embaixo. 5,80 eu vou repetir. E agora eu vou multiplicar 2,60 por 10, vai dar 26 cravadinho. E se eu somar esses dois valores, eu vou encontrar aqui 31,80. Então o valor final da minha corrida foi R$ 31,80. Tá? Agora eu posso fazer uma pergunta contrária. Por exemplo, se eu quiser saber quantos quilômetros eu vou ter percorrido se o valor final da minha corrida, por acaso, deu, por exemplo, R$ 21,40. Digamos que eu vi isso no extrato do meu cartão de crédito, R$ 21,40 corrida de táxi. Quantos quilômetros eu percorri? Não lembro. Bom, se eu sei a quilometragem, se essa função que representa a corrida de um táxi, eu posso calcular. Basta eu substituir o que representa o valor final da corrida, que é o f de x, pelo valor que eu paguei, R$ 21,40. Então eu coloco aqui R$ 21,40 e vou encontrar agora a distância percorrida representada pela variável x. Então eu vou resolver agora essa equação encontrando o valor do x. Então eu vou passar esse 5,80 para o outro lado subtraindo. Então 21,40
menos 5,80, que vai ser igual a 2,60 vezes x. Eu sei que fazendo a subtração eu vou encontrar aqui 21,40 menos 5,80 como sendo R$ 15,60. Então, aqui basta agora eu passar esse 2,60 dividindo, então vou ter que o x é igual a 15,60 divididos por 2,60. E se eu fizer essa divisão aqui, eu vou poupar a gente de fazer essa continha, mas não é muito difícil, eu vou encontrar isso que vai dar exatamente 6. Então eu vou ter que a distância percorrida no final foi de 6 quilômetros, tá bom? Então assim que a gente pode trabalhar com função. Eu tenho uma situação problema, eu vou traduzir ela através de uma equação, e eu vou dar um nome para essa equação. O nome que eu digo é a letra da função f, por exemplo. Mas pode ser outra letra, pode ser o G, H, I, L, P, o nome você escolhe, tá bom? É comum a gente associar talvez ao que estamos trabalhando. Por exemplo, se eu estou trabalhando preço, às vezes a gente coloca a função representada pela letra P. Se eu estou trabalhando com lucro, representa com a letra L e assim por diante, tá? Mas isso não é uma regra, é só um costume. O importante é, você escolhe uma letra para representar a sua função, no meu caso a letra F, e você vai escolher outra letra diferente para representar a variável da função, no caso o x aqui, que representa a distância percorrida em quilômetros. E aí você vai montar a sua equação que representa a função, a lei da função, e disso você vai conseguir fazer as contas necessárias para resolver o seu problema, tá bom? Então, eu espero que você tenha entendido a ideia inicial de função. Fiquem bem e até o próximo vídeo.